E é isso aí, galera. Roda a vinheta. Fala aí, monstros e monstras. Nós estamos aqui hoje no Monstro do Lago Nerd para poder falar sobre a nossa análise do Quarteto Fantástico com spoilers. A gente decidiu fazer um vídeo direto com spoilers porque não daria pra gente gravar as nossas reações sobre o filme, porque eu e a editora assistimos o filme ontem à noite e estava muito tarde pra gente gravar um vídeo de reação. E nós dois trabalhamos, além do que a gente faz com o conteúdo, a gente também tem outros trabalhos. E não deu pra gente gravar. Então a gente tá fazendo diretamente um vídeo de análise pra vocês aí com as nossas impressões e o que a gente achou do filme. Então, vamos seguir aí. De início a gente vai falar sobre os personagens, vamos passar as nossas impressões de cada um deles, e depois a gente vai falar sobre as cenas mais importantes pra gente durante o filme. Então, é isso. Galera, começando com a família fantástica. Eu vou dizer pra vocês, cara, todos os personagens desse filme, nossa, foram muito mal utilizados, eu acho. Tirando a Sue Storm. O resto, cara, são praticamente todos esquecíveis. Eu vou começar com o Tocha. Cara, o Tocha Humana no filme só serve realmente pra uma coisa. Ele só tem uma finalidade durante o filme, que é ser gado da Surfista Prateada. É isso. Ele meio que tem um interesse romântico por ela durante o filme. Ele vê ela quando ela vai até a Terra passar a mensagem dela. E após isso, o interesse dele faz com que ele meio que queira saber mais sobre ela e desvende mensagem, começa a desvendar as mensagens que o Reed Richards meio que rastreou durante alguns anos aí, durante algum tempo, que era inclusive no idioma dela. Ele só serve pra isso no filme, praticamente. Pra meio que se apaixonar pela Surfista Prateada e meio que desvendar coisas relacionadas ao idioma dela e meio que ter uma interação com ela durante o filme. Nosso próximo personagem é o Ben Green, o Coisa, o nosso amado Coisa, que aqui também não serve pra nada. Infelizmente, pessoal, tem que ser verdadeiro, porque assim, quando você vê um personagem dessa magnitude, o que você espera dele? Ele é o Coisa, galera, ele é tipo o Hulk de pedra. Ele é uma criatura super forte, que, velho, você espera que ele faça coisas incríveis. A gente sabe que o Ben Green é inteligente, porque nas HQs ele é um astronauta, assim como todos os outros membros da equipe, mas isso não exclui o fato de que ele bota pra quebrar quando ele entra em ação. E as cenas de ação para ele nesse filme foram bem poucas. Tipo, as únicas demonstrações de poder que a gente tem do Ben Green com a super força é na cena inicial dele puxando o navio. Depois ele levanta um carro para um bando de criança e eu acho que, se eu lembrar bem, ele durante a luta final ele faz alguma coisinha aqui e ali também, além de ser jogado igual bola de canhão do Ben 10 em cima do Galactus. E depois eu vou falar sobre isso na cena final. Mas, falando sobre a personalidade dele, a gente também tem uma personalidade muito parecida com o do Reed Richards, que é de uma pessoa meio que, assim, ele é muito calado, melancólico, não é tratado a questão dele com a aparência dele durante o filme. Isso nem é muito falado. Então, é assim, ele é um personagem também muito mal desenvolvido, porque a gente tem a impressão de que ele tem algum assunto inacabado, que ele tem alguma mágoa ou alguma tristeza, mas a gente nunca fica sabendo disso durante o filme. E o único momento que a gente tem um vislumbre de que talvez ele não goste da aparência dele é no momento que ele está se olhando numa vitrine de uma loja. E ele também, por acaso, não tem coragem, ele fica o filme inteiro querendo conversar com uma professora de uma escola, na qual ele tem interesse, e ele passa o filme inteiro sem conversar com essa moça. Então a gente sabe que ele tem uma insegurança, mas isso nunca é tratado durante o filme, o que deixa a gente bastante triste, porque ele é um grande personagem, assim como os outros membros da família. E agora a gente vai falar do Reed Richards, que é o Senhor Fantástico, que nesse filme não tem nada de fantástico, pessoal, ele é decepcionante. Eu não sei de verdade, galera, se a culpa do personagem ter cara de coitado o filme inteiro é do Pedro Pascal, porque todo personagem que ele caracteriza, todos eles têm o mesmo rosto, a mesma feição triste, ou se realmente a ideia do filme era mostrar que o Reed tem alguma mágoa também, ou tem alguma tristeza antiga. No filme é até citado que ele tem um arrependimento de que ele se culpa, né? Do fato das pessoas, da família dele ter adquirido poderes, né, na viagem que levou eles para o espaço, né. Mas, caras, se ele é o homem mais inteligente da Terra, ou um dos homens mais inteligentes da Terra no nosso universo Marvel, no filme a gente não tem essa impressão, não. Ele não consegue fazer nada sozinho, ele não sabe se comunicar bem, ele não é bem articulado, ele
não consegue fazer nada sem a Sue. Ela praticamente valida tudo que ele vai fazer. E apesar dele ser chamado de líder, inclusive nas mídias foi dito que ele seria o líder, no filme você tem uma impressão totalmente diferente dele. Galera, ele inventa todos os equipamentos do quarteto. E ele não pilota nem mesmo a nave que ele criou. Ele não tirou nem carteira de motorista, o cara não sabe nem dirigir no filme. Ou como você acha, não dá pra acreditar, como você vai pensar que um cara desse é realmente muito inteligente, é muito capaz? Ou não dá, você não consegue assistir o filme e acreditar veementemente que esse homem vai ser responsável por salvar a humanidade no filme, não tem como. E assim, pessoal, eu não tô querendo dizer que, nossa, ele é um personagem que ele merecia mais destaque ou não. Eu não sei qual que foi a ideia do diretor ou do roteiro aí. Eu sei que, assim, ele foi muito subaproveitado. E aí, eu não sei nem o que dizer, sinceramente, sobre o Senhor Fantástico. Foi bem decepcionante, na minha opinião. E por último, a Mulher Invisível, ou Sue Storm, ou Susan Storm, né? Cara, ela é literalmente a grande protagonista do filme. Apesar do filme se chamar Quarteto Fantástico, assistindo o filme, eu chamaria de Susan Storm e os outros três fantásticos. Porque assim, o roteiro foi feito sob medida para ela, pessoal. E olha, eu não tô querendo dizer que ela não mereça esse tipo de coisa, mas é uma família de 4 pessoas fantásticas, o nome da equipe é Quarteto Fantástico. E o único grande personagem desse filme é ela. Porque ela faz tudo no filme, sinceramente. Ela sabe se comunicar bem. Se a gente for parar para pensar, pessoal, de todos os poderes que foram adquiridos na viagem, o poder dela é o melhor. De longe, assim. E a gente pode dizer isso porque ela consegue fazer coisas incríveis com ele. Tipo, o Tocha pega fogo, é legal. O Coisa é super forte, feito de pedra, praticamente assim, impenetrável. E o Reed é de borracha. E a Susan tem literalmente o poder de gerar escudos, ficar invisível. Ela manipula a luz, né, de certa forma, com seus escudos, o que faz ela se tornar invisível. E ela consegue fazer inúmeras coisas com seus poderes. Então, pela própria história, pelo próprio desenvolvimento do personagem, ela por si só já seria um personagem muito fera, assim. Teria grandes poderes. E no filme, pegaram todas as características que eram dos outros personagens e meio que passaram para ela. Porque ela é inteligente, todos eles são, na verdade, os 4 são astronautas, como eu disse, então a gente pensa que eles são todos inteligentes para eles chegarem ali, mas ela é muito inteligente, ela é muito comunicativa, ela é muito assertiva na tomada de decisões, ela chega a se tornar embaixadora do planeta, o que eu acreditaria ser uma posição bem legal para ela durante o filme. Só que chega ao ponto da personalidade dela ser tão cativante, e o filme tenta mostrar isso, que ela convence um vilão a meio que assim, confiar nela, que é o Topeira. E quando vocês forem assistir o filme, vai ter essa parte, vocês vão ver lá. E, cara, isso assim, meio que ofusca toda essa questão de haver uma família super poderosa, de haver outras 3 pessoas com superpoderes. Porque ela literalmente torna o filme assim algo que só ela age. Sem brincadeira, tipo, mesmo grávida, vai ter uma cena no filme que eu vou citar depois, que ela pilota a nave no momento que eles vão encontrar o Galactus. Então, tipo assim, o roteiro foi feito para dar um destaque muito grande para ela, e isso meio que ofuscou todos os outros personagens. Todos os outros núcleos foram subdesenvolvidos por causa disso. E vejam, vou repetir de novo, eu não estou querendo dizer que ela não mereça destaque, mas o que eu quero dizer é que todos mereciam destaque. O que faz parecer que o filme do Quarteto Fantástico não tem nada de Quarteto Fantástico, o que é uma pena. Agora a gente vai falar dos vilões, né? Vamos começar pela Shalla-Bal, que é a surfista prateada. Como eu disse, todos os outros personagens desse filme tiveram um desenvolvimento bem fraco, e a Shalla-Bal também não escapou disso. Ela, assim, claro, levando em consideração que ela é só o arauto do Galactus, e assim, ela é um vilão no filme, era de se esperar que realmente a participação dela fosse assim, meio que pequena. Mas não tão pequena. Porque, pessoal, depois que ela aparece no filme, passa a mensagem para a Terra de que o Galactus estava vindo para consumir o planeta, a gente
meio que nós, né? Nós podemos esquecer ela no filme. Ela só vai aparecer novamente quando o quarteto vai até o encontro, assim, encontrar o Galactus, né? Vai até o Galactus para tentar conversar com ele, ou pelo menos conhecer ele, né? Saber quem ele é. Ela só aparece nesse momento e, inclusive, falha no momento em que ela precisava tentar capturar o quarteto, quando eles vão tentar fugir da nave do Galactus. E depois disso, ela só vai aparecer novamente depois para ter uma interação com o Tocha Humana. Então, assim, a gente não vê nenhuma demonstração da força que o Surfista Prateado, a Surfista Prateado tem no filme. Se a gente for usar o material de referência, que são as HQs, e levando em consideração que ela é um arauto do Galactus, ela tem poderes impressionantes. E a gente não consegue ver isso durante o filme, a gente não consegue sentir que a Surfista Prateada é realmente poderosa. Ela não consegue fazer muita coisa durante o filme, assim, porque ela realmente nem aparece. A gente não vê ela durante o filme, eles não têm uma interação fora essas daí que eu citei pra vocês. Não tem luta, não tem nada além disso. Então a gente não consegue ver a extensão dos poderes dela, a gente não consegue sentir aquela coisa de que, nossa, ela realmente é poderosa, ela é a arauto do Galactus. E, além disso, o plot que a gente vai, que é contada a história dela, né, que a gente tem um vislumbre do passado dela, em como ela se tornou arauto, a gente tem uma cena em que mostra ela meio que se sacrificando para poder salvar o planeta dela. E nessa cena, a gente tem ela com a filha dela, mas a gente também não vê o Norrin Red, que seria o surfista prateado, o primeiro surfista prateado. E assim, eu vou dizer que o único surfista prateado. A gente não vê ele na cena, a gente só vê ela e a filha dela. Então, tipo assim, simplesmente sacaram ele porque... não sei o porquê. Eu tenho minhas teorias, mas eu prefiro não comentar. Então fica essa grande questão do porquê sacaram o Norrin dali, daquela cena. Agora a gente vai falar do Galactus, pessoal, o grande vilão do filme. Bem, eu começo dizendo que eu gostei bastante da caracterização dele, porque o último Galactus que a gente teve era só uma fumaça gigantesca, né? Uma névoa gigantesca no espaço, que vinha para tentar consumir um planeta. Acho que a gente teve isso no Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, da época que a gente teve outra equipe que tinha a Jessica Alba, acho, que ela era a Mulher Invisível, e essa caracterização dele ficou bem legal. Não ficou fiel às HQs, mas dado as limitações e dado a forma como está sendo tratado, ele ficou muito legal. Ficou aquele gigantão roxo, com aquela armadura da hora, a nave gigantesca que ele utiliza para consumir o planeta. E que detalhe, ele utiliza, mas não necessariamente ele precisa dela, viu, pessoal? E assim, tirando a caracterização do Galactus, eu acho que ele também foi um personagem que falharam com ele no desenvolvimento dele. E como eu disse sobre a Surfista, ele é um vilão, então a gente não espera que também ele tenha um desenvolvimento tão grande durante o filme. Mas o que acontece na cena final com ele, olha, eu vou falar pra vocês, né? Assim, eu acho que é a coisa mais preguiçosa. Eu não vou falar que eu já vi na vida, porque eu já vi muito filme assim que teve bastante soluções preguiçosas, mas foi uma cena muito preguiçosa. Foi uma cena final muito, muito assim, deprimente. E a gente vai falar dela daqui a pouco. Sobre o filme, pessoal. Bem, tirando os personagens, agora que a gente já meio que passou sobre os personagens, deu uma passada rápida sobre os personagens, eu devo dizer pra vocês que foi um filme, assim, no fluxo, assim, se eu fosse dizer, o desenrolar do filme, ele é um filme bem tranquilo, não tem muitas cenas de ação. É mais focado realmente nessa questão da família, né, desses assuntos sobre a família. A gente tem o grande plot do filme relacionado à vinda do Galactus para consumir a Terra e da gravidez que a Sue tá tendo, né, que ela tem no filme. Ela tá grávida de um filho do Reed Richards, e esse filho dela vai ser um dos personagens mais fortes do universo Marvel, que é o Franklin Richards. O plot gira em torno disso porque ao tentar consumir o planeta Terra, o Galactus toma conhecimento da existência do Franklin Richards dentro do útero da Susan, no momento em que eles vão encontrar ele no espaço para tentar meio que ou convencer ele ou lutar contra ele, enfim. Eles vão até o espaço, até a nave dele, para meio que fazer um reconhecimento e acabam revelando a existência do Franklin para o Galactus. E aí o desenrolar do filme se dá com o Galactus, além de tentar consumir a Terra, também tentar pegar o filho deles, né?
para utilizar o filho dele para meio que o filho deles, né, para tentar sanar a fome dele que é infinita, né? E para tentar vencer o Galactus, a grande solução que o filme nos apresenta é que no filme é dito que é uma ideia do Reed, inclusive, de utilizar uma tecnologia que ele desenvolveu, que é um teleporte, um teletransporte, para transportar inicialmente a Terra para algum outro lugar, que ficaria a milhões de anos-luz de distância, o que levaria o Galactus a precisar de milhares de anos para encontrar o planeta novamente e poder ser uma ameaça para eles. Só que esse plano é frustrado, né? A surfista meio que frustra o plano deles, né? Destruindo os equipamentos que seriam utilizados para fazer esse teletransporte. E aí o novo plano do filme, que vamos para a etapa final com ele, né? Seria de utilizar o único teletransporte que sobrou para teletransportar o Galactus para uma mesma distância, a milhares de anos-luz da Terra, e para que ele levasse milhares de anos para encontrar a Terra novamente e ser uma ameaça para o quarteto. E esse é o grande plot do filme. E durante o filme, é que nem eu disse para vocês na descrição dos personagens, o desenvolvimento dos mesmos, né, é muito fraco. A gente tem muita coisa acontecendo, ou eu poderia dizer que tem muita coisa acontecendo ou nada acontecendo. Mas os personagens são muito pouco desenvolvidos. A gente tem um foco muito grande na Sue Storm. A gente praticamente passa o filme vendo as grandes conquistas dela e a forma como ela interage com a família. Ela é literalmente assim a peça central, o pilar central. Literalmente todos precisam dela, o filme todo. O Reed não consegue fazer nada no filme sozinho. Ele não tem um bom desenvolvimento como personagem, porque ele mesmo sendo a pessoa mais inteligente, ele não consegue fazer nada. Ele não toma nenhuma decisão, ele não consegue. Inclusive, pessoal, a única decisão no momento que ele toma durante o filme, sai pela culatra. Ao assistir o filme, vocês vão ver que, ao revelar que eles não conseguiram derrotar o Galactus na missão que eles foram, né, para tentar derrotar ele meio que revela que o próprio filho dele é a causa do Galactus ainda querer vir para a Terra, que ele poderia ter dado a vida do filho dele em troca de salvar a Terra, e ele não fez. O que gera uma revolta gigantesca do povo do planeta contra o quarteto. E aí, depois, isso tudo é solucionado com uma cena legal, uma cena bonita, da Sue com o filho dela, meio que conversando com o povo e mostrando o Franklin para o pessoal, o que deixa todo mundo calmo. E agora eu vou falar um pouco sobre a cena final, que para mim acho que foi a cena mais triste do filme, assim. Porque na cena final, a gente vê a execução do plano de tentar transportar o Galactus para outro lugar. Caras, ó, vamos ser sinceros aqui. Se vocês têm um roteiro e o grande plano gira em torno de você tentar trazer um vilão para um local específico, você já tem que contar com a ideia de que aquele vilão vai vir atrás do que ele quer como objetivo, que seria o bebê. Mas, se a gente for parar para pensar, o Galactus tem a surfista prateada como arauto. Será mesmo que ele se daria o trabalho de descer da nave dele só para vir pegar o bebê ele mesmo, sendo que ele tem a surfista para isso? Fica uma pergunta. É uma teoria, claro. Vocês podem discordar de mim. A gente só está fazendo aqui uma reflexão. E além disso, o mesmo desce no planeta, vai caminhando e tal, até o encontro da criança, enquanto o plano é executado. E assim, pessoal, não existe luta nenhuma, não existe uma grande cena de luta, você não vê uma demonstração de poderes muito grandes assim. Se eu fosse falar assim, eu vou falar que o Coisa é lançado ao espaço, o Tocha Humana tenta pôr fogo no Galactus, não consegue. Logo em seguida, o Senhor Fantástico, com os poderes dele, tenta também impedir o Galactus e falha miseravelmente. E ele é quase rasgado pelo Galactus em uma cena em que o Galactus captura ele. E nessa mesma cena, o Tocha Humana tá voltando com Coisa do espaço e meio que usa o Coisa como uma bola de canhão para acertar o Galactus. Galera, a gente tá falando do Coisa. Ele é muito forte, daria para fazer muitas outras coisas com ele, daria para combater de outras formas, daria para você executar toda essa cena final de uma forma totalmente diferente. E logo em seguida a gente tem meio que o Galactus pegando a criança, ele consegue capturar o Franklin, e a gente tem acho que assim, a cena que foi tipo a pá de
de terra em cima do caixão. Que temos a cena em que a Su meio que empurra o Galactus, vai empurrando o Galactus por uma boa distância, uma distância considerável até o portal, para poder fazer com que ele atravesse o portal e seja teletransportado. Pessoal, assim, o que eu vou falar agora é a minha opinião, e eu vou me basear em, assim, eu vou tomar como parâmetro uma coisa. Se eu não for considerar nenhum material de referência das HQs, se eu não for levar nenhum material de referência das HQs nem assim em consideração, eu diria que, dado como o roteiro foi desenvolvido, tá tudo bem. A Su empurrar o Galactus e tudo mais acontecer daquela forma. Agora, se eu for levar em consideração tudo que a gente sabe do universo Marvel, mesmo que a Sue Storm seja muito poderosa, assim, ela é um personagem muito poderoso, mas a gente tá falando do Galactus, galera. Tipo, ele tem uma lista de poderes maiores do que a lista de remédio que minha avó tomava antigamente. Vocês entendem? Assim, ele tem inúmeras habilidades, ele é um ser cósmico, ele existe antes do universo, da concepção do universo. Ele come planetas. No filme ele já tinha comido 6 planetas. E por mais que ela só tenha empurrado ele, galera, não dá, assim, você tem que realmente, a suspensão da descrença tem que ser muito grande para você dizer assim, caramba, cara, ela tá conseguindo empurrar um ser que é inexplicável para a concepção humana, a gente não consegue nem imaginar a extensão dos poderes deles. E inclusive, eu acho que, levando isso em conta, eu vejo alguns comentários na internet aí, em algumas páginas no Instagram, das pessoas comentando que ela é um personagem que teve grandes feitos nas HQs. A gente sabe disso, pessoal. Mas, por mais que isso seja verdade, com fome, na HQ o Galactus explodiu 3 sistemas solares inteiros. Então, assim, é uma magnitude muito... É uma diferença de magnitude muito grande. E outra, o personagem da Sue Storm no filme só tem 4 anos que ela tem esses poderes. Ela utiliza esses poderes há 4 anos. Nem ela mesma sabe a extensão dos poderes dela, a ponto dela fazer uma coisa assim. E eu acho, pessoal, que dizer que só porque ela estava tentando defender o filho dela torna tudo possível, por mais que eu ache isso, assim, lindo, que eu ache isso uma cena que seria muito lindo, beira inacreditável, pessoal. Se fosse desenvolvido de uma outra forma, tudo bem, para mim seria aceitável. O problema são as decisões fáceis que enfraquecem o roteiro. E isso, assim, me deixa bastante chateado. Porque, assim, eu vou concluir agora fazendo uma reflexão com vocês aqui e vocês, nos comentários, podem dizer a opinião de vocês. Se a gente for parar para pensar da forma como isso foi desenvolvido, com ela conseguindo empurrar um dos seres mais poderosos do universo, então a gente pensa o seguinte, que a Sue Storm, mesmo só conseguindo empurrar, mesmo que ela só tenha empurrado ele, já conseguiu empurrar um ser cósmico de milhares e milhares de anos para dentro de um portal, sobrepujou ele de alguma forma. Então, se ela já tem esse nível de poder agora, como que a gente vai construir 10 anos de universo Marvel com vilões, sendo que a gente já tem um herói, uma das heroínas que literalmente derrotou um dos seres mais poderosos do universo Marvel? Como que a gente desenvolveria isso no futuro? E eu te digo mais, assim, se o Galactus, que é um dos vilões mais fortes também, né, por assim dizer, já foi sobrepujado dessa forma, que vilões que vão vir daqui pra frente com o mesmo nível de poder ou maior que o dele, para realmente ser uma ameaça? Por isso que isso me deixa preocupado, pessoal. Essa reflexão que eu quero fazer é o que esperar daqui para frente. Será que a gente vai ter um bom desenvolvimento de outras histórias, de outros roteiros? Será que a gente vai conseguir fechar essas aberturas até o lançamento de Vingadores Doomsday? Não sei dizer. E se a Sue Storm consigo fazer isso, que ameaça que o Doutor Destino vai conseguir apresentar pro Quarteto Fantástico? Entendem? Tipo, não adianta, pessoal, a gente pensar que o filme foi legal, não, foi um bom filme, você tá sendo chato e tal. Pode ser que eu realmente esteja sendo chato, mas na verdade, na minha concepção, eu só quero o melhor. Porque eu também sou muito fã de filmes de heróis, assim como todos vocês que estão assistindo, e eu não gosto de soluções assim. Já teve muitas soluções assim em outros filmes, e é sempre muito chato quando isso acontece, porque isso enfraquece realmente
o plot dos filmes seguintes. Tudo começa a parecer muito banal, e aí você já não tem mais aquela sensação de perigo que a gente teve nos filmes anteriores. Porque quando o roteiro começa a facilitar demais, faltam-se ideias, e faltam-se ideias para você criar ameaças substanciais para os heróis. E aí você não tem mais filme. Você só tem algo que está passando na tela, e você está só assistindo de forma inerte, infelizmente. E ó, pessoal, tudo que eu disse aqui, com a ajuda da editora, com certeza, foi a nossa opinião. E assim, ela não está escrita em pedra, não é o que é certo, porque eu acho que todo mundo tem que ter a liberdade de achar o que quiser, de ter gostado do filme. Eu não gostei do filme, a editora também não. E eu acho que se vocês gostaram, não tem problema nenhum. E isso é até legal, porque o que eu vou pedir para vocês é o seguinte: coloquem nos comentários aí o que vocês acharam do filme, façam as suas próprias reflexões, refutem as teorias das outras pessoas também nos comentários, para a gente ter bastante material, para a gente talvez conseguir fazer outros vídeos e termos outras ideias ou teorias para o futuro do universo Marvel. O que é bastante legal, pessoal. Então, eu conto com vocês aí. E, bem, é isso. Então, pessoal, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. E, se possível, se inscrever no canal lá, para dar uma força pra gente aí. E aí, a gente se vê na próxima análise aí dos filmes ou nos gameplays. Então, valeu, galera. Monstro do Lago Nerd aqui.